Olá a todos que estão se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Eu me chamo Anderson Rocha, sou consultor legislativo em Direito Constitucional na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovado no último concurso de 2013. Vou trabalhar com vocês a matéria de legislação específica voltada para todos os cargos abertos para este concurso da Assembleia de Rondônia, né? São 106 cargos abertos, dentre cargos de consultores, cargos de analistas e cargos de assistentes, né? Os cargos de advogados comporta apenas estudar a matéria de regimento interno dentro desse curso que estou trabalhando com vocês. Então, caso você esteja estudando para o cargo de advogado, entre em contato comigo que buscarei lhe dar um desconto nesse curso, porque só tem uma matéria que você vai precisar, apesar de ser fundamental essa matéria para qualquer cargo, mas como tem mais outras dentro do curso, a gente pode conversar para poder também abranger o seu estudo, certo? O nosso curso normalmente consiste na análise de todos os artigos da legislação específica. Após a análise de alguns artigos, eu faço uma esquematização e depois crio questões ou pego as que já existem sobre a temática que vimos, né? A maioria eu crio porque quase não tem concurso abrangendo essa temática. Então, como o prazo do concurso para a realização da prova objetiva já é dia 26 de agosto, não tenho como fazer a leitura acompanhando com vocês. O ideal é que vocês façam a leitura, mesmo que não entendam o que estão lendo, e qualquer dúvida entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que vai constar aqui para vocês ao final do vídeo. Então, vai consistir esse nosso curso já pulando a etapa da leitura, que você vai fazer em casa. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, que estou à disposição para tirar suas dúvidas. E vamos direto para a esquematização do que eu considero, das normas que vamos analisar, que seja mais importante para você se ater naquela temática, certo? E depois vamos para as questões também que elaborei e algumas que peguei de alguns concursos já realizados, tá bom? Então, vamos passar para a análise dos slides que montei, explicando inicialmente como será essa parte introdutória do nosso curso, com maiores detalhes, e logo em seguida já entrando na primeira aula de Constituição do Estado de Rondônia, tá? Vamos lá. Esse curso de legislação específica vai servir para você que está concorrendo ao cargo de assistente, exceto se for tecnologia da informação, para resolver todas as 6 questões dentre as 70 possíveis, né? Representa 8,57% de sua prova. Se for assistente em tecnologia da informação, aí já aumenta o percentual, que você precisa ter uma maior atenção nesse curso, 8 questões de 70. Se for para todos os cargos de analista, é 8 questões de 80, 10%, portanto, e para os cargos de consultores, 6 questões de 80, representando 7,5%, portanto, de sua prova. É uma matéria de extrema importância para que você gabarite. A ideia nesses concursos, quando tem legislação específica, é cobrar letra da disposição legal. Então, não tem muita coisa a ser feita senão fazer a leitura, que você já vai ter que ter feito, tá? Faça a leitura nessa nossa primeira aula dos artigos 1º até 25 da Constituição do Estado. E logo em seguida, para as próximas aulas, você vai comentando e analisando os próximos artigos para ir acompanhando o nosso resumo, tá? Vejam, o nosso curso vai ser estruturado conforme o conteúdo programático do seu concurso. Então, nós temos 5 pontos importantes, 5 grandes pontos, né? A Constituição do Estado de Rondônia, o regimento interno da Assembleia de Rondônia, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais de Rondônia, o plano de carreiras, cargos e remuneração e o quadro de pessoal da Assembleia de Rondônia e, por fim, a estrutura organizacional e administrativa e o quadro gerencial e de assessoramento da Assembleia de Rondônia. Nós vamos passar pelos principais pontos de todas estas normas, certo?
A minha programação, começando por hoje, é termos 2 aulas de Constituição do Estado, uma para cada título, né? O edital foi até bonzinho, discriminou o que ele quer o título 1 e o título 2, e dentro do título 2 apenas Poder Legislativo. Ótimo, você vai gabaritar qualquer questão que caia sobre essa temática de Constituição do Estado, pode ter certeza. Depois ele cobrou tudo de regimento interno, nós vamos passar por 3 encontros no mínimo, a minha programação é 3, mas pode ser 4, eu vou disponibilizar as aulas a partir do dia 16 de julho. Para estatuto, basta 2 aulas, vou passar pelos principais pontos que normalmente as bancas cobram sobre estatutos, e no Estatuto de Rondônia não vai ser diferente, tá? E ao fim nós vamos ter uma aula para cada uma das outras 2 normas, uma para o plano de carreiras e outra para a estrutura organizacional administrativa. São disposições com várias páginas, mas o que é de mais relevante você vai levar para a sua prova e tenho certeza que você vai gabaritar. Para você que está concorrendo a um cargo que cobre 6 questões, a minha ideia é que a banca cobre, dentre estas questões, no máximo 2 de Constituição Estadual, 2 de regimento, 2 de estatuto, uma de plano de carreira e uma de estrutura organizacional. Ah, professor, só aqui já deu 8 questões. Pois é, mas para mim é no máximo isso, né? Pode ser uma de Constituição, 2 de regimento, uma de estatuto, uma de plano de carreira e uma de estrutura organizacional administrativa. Pelo que eu entendo da FGV, ela cobra uma questão no mínimo de cada tópico cobrado, certo? Então a gente precisa compreender, principalmente as 2 últimas normas, o que essencialmente a FGV pode cobrar de você, e estou aqui para lhe ajudar a fazer essas questões. Se for para o cargo com 8 questões, aí já aumenta um pouco o máximo de cada questão. Já na Constituição pode ser no máximo 3, a meu ver, regimento no máximo 3 também, assim como no Estatuto. E nas demais normas, cada uma, no máximo também, uma questão, certo? Neste primeiro encontro, como já falado, vamos ver o primeiro título da Constituição do Estado de Rondônia, né? Nós temos a atualização da Constituição até a emenda número 127 de 2018 e vamos passar pela organização do Estado por todos os capítulos, desde o artigo 1º até o artigo 25. Na aula que vem, nós vamos tratar sobre o título 2, que trata sobre o Poder Legislativo, certo? Não vamos fazer a leitura de artigo por artigo, por favor, faça em casa antes de ver o vídeo, é rápido, mesmo que você não compreenda, tente fazer a leitura para você ver as palavras que constam na Constituição, para depois analisar comigo os principais pontos que vou destacar a partir de agora. Sem sombra de dúvidas, o primeiro artigo é fundamental para que você compreenda de onde surge uma Constituição estadual, né? Vamos fazer a leitura e já comento. O Estado de Rondônia, parte integrante e autônoma da República Federativa do Brasil, reger-se-á por esta Constituição estadual e pelas leis que adotar, leis estaduais, observados os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Isso aqui nada mais é do que a mesma regra contida no artigo 25 da Constituição Federal. Lá consta a mesma ordem. Os estados vão obedecer à Constituição Federal e seus princípios e vão se reger por suas constituições e as leis que adotar. Repetiu, mas isso você precisa internalizar. Vamos já comentar o que significa cada ponto importante desse artigo 1º. Vamos só falar do parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição. A isso nós chamamos de democracia semidireta ou participativa, né? Nós temos manifestação do povo, às vezes diretamente, por meio de iniciativa popular, que veremos quando tratarmos do poder legislativo, especialmente do processo legislativo. Também a manifestação popular por meio de plebiscito, onde o povo é consultado antes de uma norma surgir, e pelo referendo, quando o povo é consultado após o surgimento da norma, né? Mas, via de regra, o povo que é detentor do poder é representado por pessoas eleitas, que vão passar um período de tempo representando o povo, né? E a gente faz essa eleição corriqueiramente. Esse ano teremos eleições também para deputados estaduais e governadores, né, no âmbito estadual, e para também presidente
deputados federais e senadores. Vamos lá, pessoal. O que esse artigo 1º traz e que a Constituição Federal também determina? Nós vivemos numa federação, né? República Federativa do Brasil. E como decorrência dessa federação, nós temos entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e municípios, por ordem do artigo 1º e 18 da Constituição Federal. Trago como a título de complementação que territórios federais não são entes da federação. Os entes da federação, pessoal, possuem autonomia. Essa autonomia é diferente de soberania que somente a República Federativa do Brasil possui, somente o país possui e não seus entes federativos. Essa autonomia comporta auto-organização para os entes da federação, autogoverno, auto-administração e auto-legislação. O que significa cada um? Auto-organização é justamente isso que o Estado de Rondônia fez. Criou uma Constituição estadual para organizar o Estado. Então, se auto-organizou. Autogoverno é eleição dos seus próprios representantes, né? Como falei, vai ter eleição para governador do Estado de Rondônia e vai ter eleição para deputados estaduais em Rondônia. A autoadministração, a própria gestão é feita pelo governador do Estado, e a autolegislação, a Assembleia, onde vocês vão trabalhar com certeza, autolegisla, cria leis estaduais, independentes das leis federais e nacionais que o Congresso Nacional faz, e também respeitando as leis municipais que todos os municípios fazem no nosso país, certo? Como diferença outra que tem entre autonomia e soberania, nós não temos na nossa federação a possibilidade de secessão dos entes federativos. O que isso consiste? O direito que caberia ao ente de se desagregar-se da federação. O nosso regulamento jurídico atual não permite. O artigo 1º da Constituição Federal determina que nós vivemos numa união indissolúvel, portanto, não cabe direito de secessão. Certo? Seguindo, gente, vamos para o artigo 2º, que é simples, mas pode cair em sua prova de diferenciação com a Constituição Federal. Veja, artigo 2º, são símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão, em uso na data da promulgação desta Constituição e outros que a lei venha a estabelecer. Peço que você anote aí para pesquisar o artigo 13 da Constituição Federal, que vamos já organizar no quadro seguinte, tá? Não custa nada falar, quem mora em Rondônia sabe, mas quem está fazendo o concurso está vindo de fora para também participar desse concurso. É importante deixar bem claro que a capital do estado de Rondônia é Porto Velho, tá? Nunca vi nenhuma prova estadual cobrar isso, né? Dizer que é Boa Vista, dizer que é Rio Branco, Manaus, enfim. Não erre se vier. Espero que não venha, porque é uma questão bem direta e bem, a meu ver, boba, né? A não ser que seja na prova de geografia, né? Mas sim, vamos organizar os símbolos que eu falei para você, olhar o artigo 13 da Constituição Federal em comparação com o artigo 2º da Constituição do Estado de Rondônia. Nós temos no artigo 13 da Constituição Federal os símbolos da República Federativa do Brasil. Lá nós temos bandeira, hino, selos nacionais e armas nacionais. Lembram que aqui acabamos de ver que no artigo 2º nós temos os símbolos de Rondônia, bandeira, hino também, mas não temos selos e armas estaduais, e apenas brasão. Então, como similar, né, nós temos a bandeira e o hino, e como diferenciação nós temos os selos nacionais e as armas nacionais para a República Federativa do Brasil, e para o estado de Rondônia, o brasão. Faça essa distinção. Por favor, já vi uma questão apenas cobrando essa distinção em outro concurso de outro estado, mas é bem direta, né? Então, se você viu o artigo e comparou com a Constituição Federal, é rapidinho você marca. Se não viu, a questão se torna extremamente difícil, tá? Outro artigo importante é o artigo 5º, que traz os bens do Estado, e aqui, a meu ver, é uma questão bem direta se vier nos concursos que o estado de Rondônia já realizou. Eu achei uma questão cobrando essa temática, e é bem direta a questão. A maioria desses incisos que estão aqui no artigo 5º tem uma ressalva: retirando o que for da União, é do Estado.
né? Vejam o artigo 26, que tem a mesma redação desse artigo 5º. Artigo 26 da Constituição Federal tem a mesma redação do artigo 5º dessa Constituição Estadual que estamos analisando. A Constituição Federal traz em seu artigo 20 também os bens da União, em contraponto ao artigo 26 da Constituição Federal, que traz os bens do Estado. E aí, no artigo 26 da Constituição Federal, da mesma forma como consta aqui no artigo 5º da Constituição de Rondônia, nós temos os bens do Estado, que são basicamente aqueles que não pertencem à União. Vejam, inciso 1, os que a ela pertenciam na data da promulgação desta Constituição. 2, no seu território, os bens do Estado, no seu território, as águas superficiais ou subterrâneas fluentes, emergentes e em depósito. Vejam, ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. Aí, de quem vai ser o bem? Da União. 3, as ilhas fluviais e lacustres localizadas em seu território e que não se situem na zona limítrofe com outro país e não pertencentes à União. Vejam, se for pertencente à União ou for na área de limitação com outro país, né, de fronteira com outro país, aí será da União, não será do Estado de Rondônia. E 4, as terras devolutas, aquelas terras que não tem nenhum dono registrado em cartório, não tem dono. Então, se não for da União, vai ter que ser do Estado, né? Se não pertencer à União, as terras devolutas serão do Estado. 5, outros bens e direitos que venham a incorporar ou adquirir a qualquer título, né? Qualquer bem que o Estado comprar será dele, portanto. Certo? Então, é bem direta a questão que vier cobrando algo desse sentido. Vamos passar direto para o artigo 11, que é onde vejo maiores questões sobre essa temática e maiores detalhes que você precisa ter atenção caso venha alguma questão nessa sua prova sobre essa temática. O artigo 11 trata da administração pública, da mesma forma que lá na Constituição Federal, o artigo 37 dispõe. Vejam, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e nesta Constituição. Lá na Constituição Federal, gente, tem ainda expressamente o princípio da eficiência. E é ordem da Constituição Federal em seu artigo 37 que esses princípios expressos de lá do artigo 37 resvalam não só para a União, mas também para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, ou seja, para todos os entes da federação. Então, mesmo que não esteja expressamente aqui na Constituição de Rondônia, o princípio da eficiência é expressamente determinado para o Estado de Rondônia por ordem da Constituição Federal. Então, muita atenção se vier alguma questão tratando. O princípio da eficiência não está expressamente previsto na Constituição do Estado de Rondônia? Correto. O princípio da eficiência não é um princípio cobrado para o ente federativo do Estado de Rondônia. Errado, porque a própria Constituição Federal assim determina expressamente para todos os estados e, mesmo que não dispusesse, antes mesmo do princípio da eficiência existir na Constituição Federal, com a emenda número 19, da emenda constitucional número 19, esse princípio já era aplicado, a gente chamava de princípios implícitos e os que estão expressos a gente chamava, por óbvio, princípios expressos. Vamos seguindo, vamos analisar agora o artigo 21. Fica assegurada ao servidor público estável, que passou pelo estágio probatório já, a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, desde que haja no local função compatível com seu cargo. Então imagine que você passou nesse concurso da Assembleia de Rondônia, parabéns. O seu cônjuge passou para outro concurso, mas do Tribunal de Justiça para uma cidade do interior, tá? Passado o estágio probatório, seu cônjuge se tornou estável, ele tem o direito de remoção para onde você se encontra, caso haja um cargo compatível com o seu cargo aqui em Porto Velho, onde você vai trabalhar na Assembleia, né? O seu cônjuge não vai vir trabalhar na Assembleia, ele vai vir trabalhar na cidade, no órgão onde ele também representa, que no nosso exemplo era o Tribunal de Justiça,
certo? É um direito que cabe ao servidor estável acompanhar o cônjuge onde ele sirva para manutenção da família. É um dever do Estado garantir a manutenção da família. Parágrafo único. Nenhum servidor poderá ser transferido ou removido ex officio, de ofício sem ser a pedido, no caso, para cargo ou função que deve exercer fora da localidade de sua residência, nos 6 meses anteriores ou posteriores à posse do governador, salvo com o consentimento do próprio servidor. Quando vejo prazos, eu gosto sempre de frisar e destacar, por isso estou trazendo aqui. Nós vamos ter a eleição de governador agora em outubro. A posse do governador ocorre no dia 1º de janeiro, após as eleições. Então, 6 meses antes do próximo mês de janeiro e 6 meses depois, não pode haver essa remoção de ofício do servidor, a não ser que ele próprio queira também, né? Que ele consinta com essa remoção. Mas, via de regra, não pode, de ofício, no interesse da administração, o servidor ser removido nesse intervalo de tempo. Continuando, outro importantíssimo artigo, gente. Encontrei 5 questões sobre lei orgânica. Das 5, 3 falam deste artigo. Olha como o artigo é importante e principalmente isso que consta de vermelho, tá? Vamos lá. Temos que fazer a leitura. Ah, o senhor falou que não ia fazer a leitura, professor, mas do que é importante a gente não tem como fugir da leitura, tá? Artigo 22. O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial, que comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração integral. Continuará recebendo a remuneração, mas diminuirá a carga horária. 8 horas, vai passar para 4 para dar assistência à pessoa portadora de necessidade especial que você cuida, certo? Precisa de sua assistência permanente, é um direito que você tem como servidor público do Estado de Rondônia. E não vai ter prejuízo na sua remuneração, vai continuar recebendo o mesmo tanto. Parágrafo 1º. Para fins de concessão do benefício de que trata este artigo, considera-se portador de necessidade especial a pessoa de qualquer idade portadora de deficiência física ou mental comprovada e que tenha dependência socioeducacional e econômica do servidor. Parágrafo 2º. A redução da carga horária de que trata este artigo perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica do portador de necessidade especial. Vejam o parágrafo 3º agora. Nos casos em que a deficiência for confirmadamente considerada irreversível, não tem como mais mudar a deficiência, né, se recuperar da deficiência sofrida, a concessão de que trata este artigo será definitiva, devendo o servidor comprovar anualmente apenas a dependência econômica, né, e não mais a assistência, apenas a dependência econômica. Eu fui olhar as questões antes de analisar, ler os artigos da Constituição. Eu errava tranquilamente as alternativas. Eu botei outros percentuais, eu botei outro período de tempo que não o anual. Né? A gente não tem como ter noção, pessoal, se não fizer a leitura. Tá? Então, é aqui que estamos trabalhando para que você se atente nas principais pegadinhas, digamos assim, cobranças que a banca pode cobrar de você, certo? Dito isto, vamos passar para as questões que achei sobre essa temática de organização do Estado, sobre o primeiro título da Constituição do Estado de Rondônia. Vamos lá. Questão 1 do concurso de 2017 do Tribunal de Justiça de Rondônia para cartorários. De acordo com a Constituição do Estado de Rondônia, incluem-se entre os bens do Estado, dentre outros: 1. No seu território, as águas superficiais ou subterrâneas fluentes, emergentes e em depósito, inclusive neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União, inclusive não, né? Sendo da União, não é do Estado. Tchau. Item 1, errado. 2. Todas as ilhas fluviais e lacustres localizadas em seu território, todas não. Se tiver da União, já não vai ser mais do Estado. Item 2, errado. Então já dava para marcar, né? Letra B tem o 2, letra C tem o 1 e o 2, letra D tem 1 e 2 também, já é a letra A, portanto, vamos só confirmar. 3. As terras devolutas não pertencentes à União, correto.
E 4, outros bens e direitos que venha a incorporar ou adquirir a qualquer título correto. Todas elas vimos no artigo 5º da Constituição do Estado, né? Portanto, confirmando, nessa questão número 1, a letra a ser marcada como correta é a letra A, de, se Deus quiser, aprovado no concurso de Rondônia, da Assembleia de Rondônia. Questão 2, também do mesmo concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia, para cartorário. De acordo com a Constituição do Estado de Rondônia, o servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá a redução de quantos por cento de sua carga horária de trabalho sem prejuízo de sua remuneração integral? A gente viu, né? Foi aqui que eu errei, eu botei 40%, nem imaginava o percentual, mas acabamos de ler no artigo 22, confirmando 50%, portanto, né? Então, nessa questão 2, a letra a ser marcada como correta só pode ser a letra C de concurso. Questão 3, em relação à movimentação do servidor público, a Constituição do Estado de Rondônia dispõe que, letra A, a remoção do servidor leva em conta critérios que promovam o seu bem-estar com base em seu endereço, com critérios alternados de antiguidade e merecimento. A gente não viu isso, né? B, fica assegurada ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, desde que haja no local função compatível com seu cargo. Isso a gente viu. Artigo 21 tem essa garantia, né? Quem for estável pode ser removido para onde se encontra o seu cônjuge, onde o seu cônjuge preste serviço, né? Desde que lá haja função compatível com seu cargo de origem. Então já é a letra B. C. Nenhum servidor pode ser removido ex officio para cargo fora da localidade de sua residência nos 6 meses anteriores à posse do governador, ainda que haja consentimento do próprio servidor. Não, se houver consentimento do servidor, a gente viu que aí ele pode ser removido tranquilamente. D. O servidor pode ser removido ex officio para cargo fora da localidade de sua residência, inclusive nos 6 meses anteriores à posse do governador, independentemente de seu consentimento. Não, negativo, tudo errado, né? Ele não pode ser removido ex officio nesses 6 meses anteriores à posse e nem depois da posse, né? Salvo se ele consentir. Então, está errado. Letra E, a remoção é definida exclusivamente pelo critério de interesse público, sendo irrelevante a localidade onde sirva o cônjuge e a época da remoção, inclusive o período de 6 meses anteriores ou posteriores à posse do governador. Mais uma vez, o item está errado, porque tem que observar os 6 meses antes e depois da posse do governador, e se ele tiver interesse, ele pode aceitar mesmo dentro desse intervalo de tempo, portanto, né? Então, confirmando, a letra ser marcada como correta nessa questão 3 é a letra B de bola. Questão 4, concurso do Tribunal de Justiça também, para o cargo de administrador, da mesma forma que a questão passada é da banca FGV. Vejam que a banca cobrou também essa mesma temática, né? Marcela, servidora pública civil estável do Estado de Rondônia, é responsável legal e cuida diretamente de seu filho Joaquim, de 30 anos, que é portador de necessidade especial e comprovadamente necessita de sua assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico. De acordo com o texto da Constituição Estadual que rege a matéria, Marcela, de novo aquele mesmo tema do artigo 22, né? Letra A, terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho com redução proporcional de sua remuneração. Negativo, não perde nada, né? Enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica. Não vai perder nada. Letra A, errada. B, terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração, perfeito, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica de seu filho, correto, conforme artigo 22. Vamos ver os erros das outras letras. C, não terá redução em sua carga horária de trabalho em decorrência do princípio da isonomia, já que não é a própria servidora que é portadora de necessidade especial. É justamente com base no princípio da isonomia que a Constituição do Estado garante esse direito ao servidor, né? Garantir o princípio da isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, também o princípio da igualdade, né? Então, letra C, totalmente errada.
D. Terá redução de 25% errado de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica de seu filho. O único erro é só o percentual de 25%. Letra E. Terá duração de 25% de sua carga horária de trabalho, com redução proporcional de sua remuneração pelo período de até 1 ano, prorrogável uma vez, não tem esse lapso temporal e nem reduz a remuneração da servidora, né? Então, letra E totalmente errada. Então, confirmando nessa questão 4, a letra a ser marcada como correta é a letra B de bola. Última questão que achei, questão 5. A Constituição do Estado de Rondônia garante aos servidores a redução da carga horária de trabalho nos casos onde haja comprovação de que sejam responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades especiais. De novo, o mesmo tema. Nos casos em que a deficiência for considerada irreversível, a concessão será definitiva, ficando o servidor obrigado a comprovar. Lembram da periodicidade, né? Vimos no artigo 22 também, mas no parágrafo 3º, essa periodicidade. Foi aqui também que eu disse que errei. Eu marcaria, se eu não tivesse lido nada da Constituição do Estado de Rondônia, eu marcaria semestralmente. Mas, conforme vimos, é anualmente. Então, a letra A, B e E já estão erradas. Letra C. Anualmente apenas a dependência econômica. Tem que comprovar apenas dependência econômica? Vimos isso, essa ressalva. Apenas a dependência econômica. E letra D. Anualmente a continuidade da necessidade especial. Não, independentemente de necessidade especial, de atenção permanente, não precisa mais comprovar isso. Apenas a dependência econômica que vimos no parágrafo 3º do artigo 22, portanto. Tá? Então, confirmando, na questão 5, a letra a ser marcada como correta é a letra C de concurso. Assim a gente encerra essa nossa aula de apresentação, aula inaugural. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula será uma das aulas com maiores informações, seja de Constituição, que vai ser a última aula, mas também de regimento ou estatuto e qualquer outra norma, porque contém o processo legislativo e você está vai entrar, se Deus quiser, num cargo dentro do poder legislativo. Então você precisa compreender tudo que tiver na Constituição do Estado falando sobre poder legislativo e estou aqui para lhe ajudar nesse trabalho, certo? Aqui seguem meus contatos para que você possa entrar em contato a qualquer momento do dia, mesmo de madrugada. Muitas vezes estou elaborando aulas de madrugada e se eu olhar meu WhatsApp, mensagem, já respondo de imediato, tá? Pode mandar mensagem à vontade. Caso não queira mandar mensagem por WhatsApp, se inscreva nos nossos canais das redes sociais, no meu canal do YouTube. Aqui está o vídeo também, coloco o vídeo disponível no inaugural no YouTube para que você conheça e caso goste do curso, acesse o site lexconcursos.elore.com.br para aquisição. Qualquer pedido de desconto também fique à vontade, entre no site, entre em contato comigo no meu WhatsApp que poderemos conversar a respeito do tema, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e vamos junto rumo ao acesso a esse cargo. Até mais.